José Paulo de Barros, diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió. Hoje é 28 de maio de 2020. Gostaria de ler no livro de Neemias, primeiro capítulo. O título é Neemias, sabendo o triste estado de Jerusalém, ora a Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. Chorei e lamentei por alguns dias. Chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. E sejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti de dia e de noite. Faço pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti também, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos. E os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgatastes com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor,
Estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então copeiro do rei. Então era o copeiro do rei. Não entendi essa. Ele era o copeiro do rei. Vamos ver. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era o copeiro do rei. E sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto, senão tristeza, tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei: se é do teu agrado, rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar à cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parecer bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta
E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os monturos de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte, e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei. Voltei e entrei pela porta do vale, e assim eu voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então, nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinha declarado coisa alguma. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que nas suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as mãos para o bem. O que, ouvindo Sembalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta do gado, a qual consagraram e levantaram as suas portas, e até a torre de Mear consagraram, e até a torre de Hananiel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também no seu lado edificou Zacur, filho de Inri. E à porta do peixe edificaram os filhos de Senaá, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E a seu lado reparou Meremote, filho de Urias, o filho de Cós. E ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, o filho de Mezezabel. E ao seu lado reparou Zadok, filho de Bará. Bom, a história da Bíblia é muito interessante, muito complexa e muito exaustiva. Não tenha dúvida que é. Além de ser muito repetitiva. E sobre a repetição, eu li certa vez sobre um grande sábio que disse: a repetição
é a mãe da sabedoria. Até então eu estava assim sem compreender bem o sentido daquela palavra, pois nunca tinha visto a Bíblia, só lia livros que não eram de interesse espiritual, até que hoje eu compreendi o sentido da palavra daquele jovem sábio que dizia: a repetição é a mãe da sabedoria. E aqui está. A mãe da sabedoria. Qual ela? Qual ela? A Bíblia de promessas. Esta é a mãe da sabedoria. Sabe por quê? Porque, na verdade, ela é muito repetitiva. Repete 1, 2, 3, 4, 5, quantas vezes for necessário, até colocar na mente das pessoas a verdade, até que a gente aprenda aquilo que se está lendo. Porque se não for assim, ninguém consegue gravar na mente a sua leitura, mesmo curta, mesmo pequena. E assim eu aprendi muito com aquela leitura sobre a repetição das palavras, sobre a repetição das coisas que a gente ouve, que tem que aprender, porque assim Deus quer. Deus é repetitivo, porque Ele é sábio. Deus é repetitivo, porque quer inocular dentro da nossa mente o que realmente Ele quer que a gente aprenda. Se você não aprender, é porque você é negligente. Você não se importa mesmo com a palavra de Deus. É como alguém que está ouvindo a história de outro e apenas escuta, mas não aprende nada. Vem uma pessoa e repete aquelas mesmas coisas, aí você cai em si e diz: alguém já me disse essas coisas. Ou a própria pessoa que falou a você aquilo, repete a mesma coisa. Aí você vai entendendo e dizendo: realmente, ele já tinha me falado isso diversas vezes, até você aprender. Então, agradecemos a Deus pelas suas repetições, porque Ele quer que a gente aprenda. Ele quer que a gente fique sabendo de todas as coisas da Bíblia, sem titubear. Eu li agora esse livro, entendeu? Ele ensina muita coisa sobre o passado escuro de Israel. Também a Bíblia não nega as maldades do povo de Deus, nem a bondade. Cada um ele revela da maneira como quer e pode revelar. Deus não esconde nada de ninguém. Então a gente aprende da Bíblia essas mensagens gloriosas que os profetas antigamente falaram para nós nos dias de hoje. Por isso que muita gente diz: não tem profeta mais. Tudo bem, se não tiver profeta como os profetas de antigamente, sempre há profetas sim. Que profetizar é o quê? É dizer alguma coisa que antecede aquilo que vai acontecer. E com exatidão. Essa é a profecia verdadeira. E Neemias era assim. Era um profeta que falava ao povo de Israel tudo quanto Deus pedia para que fosse falado. Porque Deus amava Israel, Deus amava aquele povo, mas ele só aborrecia o pecado. A maneira rude como eles viam as mensagens de Deus e não ligavam importância. Está compreendendo? E até os dias de hoje Deus continua mandando, avisando a população sobre tudo aquilo que Ele quer que nós façamos.
Já não temos mais um Neemias, não temos mais um João. João não era profeta. João era a voz daquele que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Não temos mais profeta como Elias, como Eliseu e muitos outros. Temos apenas estudiosos da Bíblia, que muitos deles se acham sábios aos seus próprios olhos. Mas dificilmente tem alguém com a mesma capacidade dos profetas de antigamente. Hoje, ao invés dos profetas da atualidade falarem sobre as maldades do mundo, das pessoas, são as pessoas que falam deles, pela ganância, pela luta pelo poder. Compreenderam? É isso. Aliás, vou abrir um parênteses para que vocês escutem esse rumor. Estão ouvindo? É a chuva que acaba de cair. A chuva que acaba de cair. Exatamente às 20 para as 8 da noite, desta 28 de maio de 2020. Então, para você que está interessado na Bíblia Sagrada, em ser um pastor, em ser um mensageiro da Palavra de Deus, lembre-se bem, Deus não poupou os seus profetas diante de uma dificuldade maior. Apesar de ouvi-lo, apesar de atendê-lo, a mensagem tinha que ser feita, nem que para isso custasse a vida de um deles. Aqui para nós é terrível perder um amigo, perder um irmão, mas para Deus essa perca carnal significa o começo de outra vida superior, de outra vida eterna, onde não há mais tristeza, não há mais, enfim, nenhum problema para se enfrentar. Então, assim é que Deus quer. Deus continua hoje te chamando, orientando e dizendo como devemos seguir. Porque essa é a missão de Deus, lá de cima para aqui para a terra. E não deixa de ser mistério tudo quanto Deus faz. É muito glorioso, é estarrecedor, é terrível, mas Ele é Deus. Se Deus manda trovões, se Deus manda relâmpagos, se Deus manda chuva, como é que você sabe de onde essa chuva se formou? Como se formou? Por que é que você sabe que Deus mandou, era necessário mandar essas chuvas? Olhar em volta os campos, sem a chuva, o que seria das plantações? A terra ficaria crua, a terra ficaria sem vida e não produziria vida. Por isso que Deus manda tudo no dia e na hora certa. Sempre há de ser assim, e será. Só houve uma mudança, que hoje em dia você não ouve a voz de Deus, não ouve um mensageiro vindo diretamente dizendo: olha, assim disse o Senhor, para você fazer assim, assim, assim. Porque aqueles que vinham eram anjos dirigidos exclusivamente pelo Criador para mandar recado, mandar mensagem e dizer o que aquela pessoa tinha que fazer. E aquela pessoa dizia para a multidão pecaminosa o que elas tinham que fazer. E ai daquele que não fizesse a vontade do Criador. Porque o pai que ama o filho castiga para que ele viva no caminho certo, para que ele siga um caminho reto, sem distúrbios, sem problemas. Assim é o nosso Pai Celeste. E Neemias foi um profeta que mostrou ao povo. Ele teve com reis, teve com sacerdotes, com muitos outros personagens daquela época, entendeu? Para poder então ele conseguir reedificar Jerusalém, que foi destruída. Depois de tudo, ninguém sabe o tempo dessa destruição até os dias atuais. Mas sabemos sim que o mundo precisa ser reestruturado,
porque o mundo está como um casarão antigo, prestes a desabar a qualquer momento. E Deus está aí, orientando, pela palavra, porque não temos mais profetas diretamente para vir nos avisar, não. A palavra está aí. Então siga ela e você será feliz. Você, eu e todos que aceitam essa palavra salvadora. E outra coisa, lembre-se disso, estamos em plena pandemia. Não esqueça de usar suas máscaras, usar seu álcool gel, seu álcool 70, se desinfetar, se higienizar, ande pouco, só saia para a rua se for sumariamente necessário. Porque isso está perto de acabar e ao mesmo tempo não está. Porque aí esses planos de Deus, só Deus é quem pode agir diretamente. De uma coisa eu tenho certeza, tudo está sob o controle do Criador. Não temas, ó Israel. Muitas vezes os profetas disseram isso, porque o teu Deus é contigo. Então, se gostaram da palestra, dê um like, subscrevam-se e vamos juntos para Jerusalém, aprender cada vez mais e conhecer Jesus de perto, conhecer Jeová de perto, face a face. Porque no momento a gente não tem condição para isso. Ok? Deus te abençoe. Hoje, amanhã e sempre.